Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, boa noite, oficialmente. Boa noite. Sejam bem-vindos para mais um encontro. Hoje vamos abordar 3 tópicos, tá bom? Caminhar mais um pouco nos artigos do credo. E será infernos, com S, tá bom? Não confundir com inferno, puro, não é singular. Infernos, ressurreição e ascensão. É o equivalente a desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus. 2 artigos, né? Então, o primeiro é simples, tá? Os outros vão exigir mais um pouco de raciocínio e de fé para entendermos. Pedi que trouxessem o catecismo, porque nós vamos fazer também já, mais uma vez, essa prática de verificar o texto para que vocês aprendam a manusear o catecismo. Uma vez que nós estamos levando em conta que é o livro de referência da Igreja Católica, onde está a doutrina católica, o que eu estou passando para vocês. Então, junto com a Bíblia, é um livro que vocês precisam ter sempre em vista, tá bom? Para tudo. Qualquer dúvida, ele atrás tem um índice também, onde você pode pegar, índice analítico, ordem alfabética também, temas, né? Então vocês podem sempre voltar a ele quando precisar. Por isso nós vamos começar aprendendo também a usá-lo, tá? Pronto, então, começando aí, onde fica o inferno que Cristo desceu, tá bom? Antigamente, o credo não tinha essa palavra mansão dos mortos. Isso foi colocado depois, mas o credo era assim, desceu aos infernos. Até aqui no catecismo, quando vai explicar, é desceu aos infernos, tá? A Escritura denomina a morada dos mortos para a qual Cristo morto desceu de os infernos, o Sheol ou o Hades. Infernos porque é inferior, né? Visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor, que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Ou seja, como nós pecamos e estávamos privados da glória de Deus, assim como diz o apóstolo, quando alguém morria, não ia para o céu, porque Cristo deveria ser o primeiro a abrir esse céu, certo? Então, os mortos, antes de Jesus, ia para esse lugar chamado Mansão dos Mortos, ou Sheol, um lugar de espera. Eles estavam ali esperando o Redentor. Os maus, os justos, certo? O pessoal lá do Antigo Testamento, profetas, estavam ali esperando Jesus, ok? Mas não significa que lá todos estavam na mesma condição. Ou seja, não quer dizer que Moisés ou outro profeta, porque se tem toda aquela história que Moisés teve o corpo que desapareceu, né? A luta pelo corpo de Moisés, mas imagina aí, um profeta, ok, pronto, Josué, não quer dizer que Josué, nessa mansão dos mortos, estava com a mesma sorte, o mesmo destino de um soldado egípcio, né? Lá também se tinha uma diferença de estados, porque Jesus explica na parábola do pobre Lázaro. O rico estava num lugar de tormento, enquanto Lázaro no seio de Abraão. Mas ainda não era o céu mesmo. Era o seio de Abraão, esse lugar de paz. Mas o conjunto é a mansão dos mortos. Entende? Então, era esse o lugar de espera onde as pessoas ficavam antes de Jesus. Então, por exemplo, por isso que o Salmo diz que é um lugar tenebroso, que as trevas não vos louvam, né? Porque assim, estava se esperando Jesus para a verdadeira libertação, para o céu. Então, ali a mansão dos mortos, para muitos, era como se fosse algo sem esperança, né? Para quem não acreditasse, morreu, acabou.
né? Mas em muitas passagens se mostra que se esperava o Redentor. Então são precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus morreu, sua alma se separou, né, do corpo, e ele foi até esse lugar. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação. Já mudou o termo, tá vendo? Infernos com S e inferno da condenação. Mas para libertar os justos que o haviam precedido. Ou seja, quando Jesus morreu e foi para esse lugar chamado Mansão dos Mortos, ele foi libertar os justos que ali estavam, ou seja, os bons. Ele não foi libertar os maus, aqueles que praticavam a iniquidade. Não, pelo contrário, tá bom? Foi dar a sentença. Então, nós vamos abrir aí o catecismo, mesmo nesse ponto, tá? Nesse número, 633. Acharam aí? Achou, mas perdeu. Perdeu, né? Achou muito. Acharam o 633? Pronto. Nós vamos começar a ler a partir do 634. Também aos mortos foi anunciada a boa nova. A descida aos infernos é o cumprimento até sua plenitude do anúncio evangélico da salvação. É a fase última da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua real significação de extensão da obra redentora a todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares, pois todos os que são salvos tornam-se participantes da redenção. Então o catecismo diz assim, que os justos que esperavam o Redentor também mereciam conhecer o Evangelho. Então, por exemplo, aquelas pessoas boas do Antigo Testamento mereciam conhecer também a pregação de Jesus, o Evangelho, não é? Como se tem aí uma referência em 1 Pedro 4,6, onde diz, também aos mortos foi anunciada a boa nova. Então, Jesus também pregou para essas almas que estavam na mansão dos mortos, porque eles eram justos e a obra de Cristo era essa. Não era somente para os vivos, mas também ele foi nesse lugar anunciar o Evangelho, como se dissesse assim, olha, eu cheguei, acabou essa espera de vocês. Mesmo vocês já morreram, mas eu estou aqui agora. Tá? 635. Cristo desceu, portanto, à profundeza da terra, a fim de que os mortos ouvissem a voz do Filho de Deus, e a escutando, vivessem. Jesus, o príncipe da vida, participou da mesma condição para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Assim libertou os que por medo da morte passavam a vida toda sujeitos à escravidão. A partir de agora, Cristo ressuscitado tem a chave da morte e da morada dos mortos. E em nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. O significado dessa passagem de abaixo da terra também é isso. Porque na mansão dos mortos se reconheceu Jesus como Salvador, esses justos, e também eles dobram o joelho perante o nome de Jesus. Embaixo aí vocês têm uma antiga homilia para o Sábado Santo. E hoje é encontrado na segunda leitura do ofício de leituras, ou seja, da liturgia das horas da igreja, o livro de orações oficiais. Então, não se sabe quem escreveu isso, mas é muito antigo. Escutem só. Um grande silêncio reina sobre a terra. Isso depois que Jesus morreu. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. Eu sou o teu Deus,
que por tua causa me tornei teu filho. Acorda, tu que dormes, porque não até criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Então o catecismo diz que a tradição fala que o primeiro homem que Jesus resgatou desses do Antigo Testamento foi Adão. É uma coisa interessante, não é? O homem que trouxe o pecado, Cristo foi e buscou, salvou ele por primeiro. Não é? Porque lembra quando nós estávamos vendo a questão do paraíso, que eu disse que tem o proto-evangelho, que Deus fala para a serpente, não é? A mulher vai te como é? A mulher vai te ferir o calcanhar. Não, tu ferirás o calcanhar, né? E a descendência da mulher te pisará a cabeça. Né? Lembra que eu falei do proto-evangelho, né? Que é aí que Deus promete já o Messias. Entende? Então, eles foram resgatados. A tradição diz que Adão e Eva se salvaram, que estão no céu. Né? Claro, aqui eu não quero entrar, porque toda vez que se fala nisso, tem aqueles probleminhas, né? Aí vai as perguntas, aquelas perguntas chatas que colocam. Mas Adão e Eva existiram mesmo ou não existiram? Né? Já tem essa pergunta dos biblistas, né? São um simbolismo? Adão quer dizer homem, a humanidade, ou é uma pessoa só? Não vamos entrar nisso para ser uma dor de cabeça a menos, tá bom? Isso depois a gente pode ver em alguma coisa, né, mais, e a gente pode verificar depois. Porque se tem isso, tem uma corrente que diz assim, não, Adão e Eva não quer dizer que eram duas pessoas. Adão e Eva quer dizer que Deus criou os homens e as mulheres, ou seja, muita gente. Né? Então em Adão são todos os homens, em Eva são todas as mulheres. Porque depois tem aquelas questões do Gênesis que diz assim, mas só tinha duas pessoas no paraíso e com quem Caim se casou, não é? Que não tinha mulher. Então tem essa visão. Mas tem também visão que diz assim, não, Adão e Eva eram duas pessoas, mas que foram tendo muitos filhos e os filhos se casaram com os próprios filhos, porque não tinha como, não tinha outras famílias, né? Então, não vamos entrar nisso não, mas só para deixar nível de curiosidade para vocês, para depois alguém não falar e você dizer que nunca escutou, né? Saiba que nunca tinha, não? Ó, pronto. É uma corrente teológica. Agora eu fiquei curioso para saber qual pois é. O Papa Paulo VI, ele tem uma fala, não sei se é um documento, que diz assim, que tanto quem acredita que a humanidade veio de um casal só, como de muitos, está de acordo com a igreja. Aí ele diz que essas duas correntes, elas não se contradizem. Então, o que você acreditar, seja uma das duas. Tá bom? Então, é uma curiosidade boa, né, pra gente falar, mas se fosse entrar nisso, aí a gente precisava de mais materiais, né, mais estudo, mais aprofundamento. E a homilia diz aqui que eles estavam sofrendo, né? Porque agora liberto dos Isso, exatamente. Você veja que é um texto antigo. O catecismo, ele é muito interessante, porque ele vai pegando muitas coisas. Não é somente a palavra, porque, como eu disse, né, o João Paulo II, junto com o cardeal Ratzinger, a comissão preparou o catecismo, mas você vê que não é um texto corrido como se fosse ele falando só, né? Ele fundamenta com passagem da Bíblia, passagem da patrística, passagem dos santos, de muitas coisas. Né? Então ele vai colocando um compilado, tá? Outra curiosidade também, o catecismo romano, o de Trento, fala que algumas almas poderiam estar no purgatório. Então eu também não vou entrar nisso para não confundir, porque às vezes tem gente que me pergunta assim, Frei, tinha purgatório no Antigo Testamento ou isso é no Novo? Porque se o purgatório é um lugar de purificação, como no Antigo Testamento o céu estava fechado, para que teria purgatório? E purificasse para quê? Mas no catecismo romano fala a respeito de purgatório. Por isso que eu não trouxe nada, isso é totalmente do Novo, tá? Do romano aqui, para que a gente não abra mais uma janela de debate, tá? Então, é bem curtinho. Se você dobrar a página aí, você vai ver que é só uma. Tá vendo? Ó? Começa aqui, ó, 631 e já termina no 637. É muito curtinho, né? Essa parte. Agora nós passaremos para ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Tá? Alguém pode ler? Jesus ressuscitou verdadeiramente ou misticamente? Vou ler. Jesus ressuscitou verdadeiramente ou misticamente? O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. Com efeito,
ninguém foi testemunha ocular do próprio acontecimento da ressurreição, e nenhum evangelista o descreve. Ninguém foi capaz de dizer como ela se produziu fisicamente, muito menos sua essência mais íntima, sua passagem a outra vida foi perceptível aos sentidos. Pronto, aqui uma pausa. Primeira coisa, o acontecimento da ressurreição é histórico. Não só documentos dos cristãos falam que o corpo de Jesus sumiu, mas também de outras fontes. Judaísmo, os romanos, outras fontes da antiguidade diz que o corpo de Jesus sumiu. Ok? Então coloca primeiro isso em sua cabeça. É um fato histórico, tá bom? Não se sabe onde está o corpo de Jesus. Vamos supor que ele não tenha ressuscitado, mas o corpo não se sabe onde está. Vamos supor que esconderam bem escondido. O fato é isso, o corpo sumiu, tá? A segunda coisa é que ninguém realmente foi testemunha ocular da ressurreição. Em que sentido? Os evangelistas, eles não conseguiram ver. Não tinha ninguém dentro do túmulo para dizer assim, para dizer assim, de repente Jesus começou a se contorcer, não é? O corpo brilhar, pois é, né? Não tem, entende? Foram ocular vendo Jesus já andando, não é? Vivo, mas assim, o processo não se tem essa testemunha de alguém que acompanhou de dentro, né? Como diz aqui, ó, sua essência mais íntima. Olha os termos voltando, né? A essência da ressurreição. Ninguém viu. Não tinha ninguém dentro do túmulo. Eu falei rapidão. Pode dizer. Falar em desaparecer, tem uma conversa com um amigo nosso que é muito engraçado. Ele gosta muito dessas teorias da conspiração. Aí quando a gente tá tomando, ele faz: porque ninguém achou a arca. O cara achou o Titanic, que chegou lá embaixo no meio do oceano e ninguém acha a arca. Realmente existe alguma explicação para isso também ou não? Olha, eu já vi vídeos, textos que se fala que possivelmente a arca está naquele monte, o nome está fugindo, né? O Monte Ararat, parece. Eu já vi um vídeo falando mas se fala que a arca ela está nesse monte. Talvez, eu acho que seria impossível hoje você encontrar uma coisa de madeira, daquele tempo que coisas mais recentes a gente não tem, né? Coisas da história de 1800 para cá muitas vezes estão muito desgastadas, então assim, encontrar a arca seria muito difícil. Aí mais uma vez entra essas questões que coloca-se, né? Aí tem correntes que dizem assim, não, mas a arca é um simbolismo para tal, né? Foi um dilúvio, não foi universal, foi local. Isso são correntes bíblicas que se tem. Mas para essa questão histórica da arca, seria bom um historiador desse acontecimento, né, ali daquela região da Judéia, Palestina, tentar explicar, entendeu? Do que propriamente a fé dizer isso, né? Tem um arqueólogo que ele até, se não me engano, era católico e depois virou evangélico, alguma coisa assim do tipo, que ele disse que está bem próximo de achar. Tem esse pessoal assim, porque essas coisas são muito assim. Daqui a pouco o povo vai querer saber onde está a árvore que Adão e Eva pegou o fruto, né? Porque se tem isso, né? Se a gente for pegar a Bíblia como um livro de história, você vai entrar em parafuso, né? Porque realmente, onde é que está a árvore que Eva pegou a fruta, né? Então, você tem que saber ler a Bíblia à luz dos santos padres e do catecismo. Por exemplo, Santo Agostinho, ele comenta o Gênesis, né? Então, a gente pode ver a árvore não como uma árvore física, mas o uso da liberdade. O que é pegar o fruto? É você direcionar a liberdade para o mal, entendeu? Porque se fosse um negócio material, né? Porque, olha, Bíblia, e principalmente Antigo Testamento, o livro do Gênesis, são muitas correntes de interpretação. Tem gente que diz, olha, o paraíso não era na terra, o paraíso era o céu. Então, aí você diz, mas como era o céu se tinha animal? Deus fez os animais e colocou no paraíso. Entende? Então, assim, teologia é complicada, né? Esse estudo histórico de Bíblia é complicado de você tentar ficar assim, investigando, né? Cadê os dinossauros na Bíblia? Porque eu não acho, né? Então a Bíblia está mentindo. Então pega um livro de história, não pega a Bíblia não, porque a Bíblia tem uma verdade religiosa, não é uma verdade científica, né? É uma verdade religiosa, entendeu?
Mas foi boa a colocação, né? Vamos lá. Como evento histórico constatado pelo sinal do sepulcro vazio e pela rivalidade dos encontros dos apóstolos com Cristo ressuscitado, a ressurreição nem por isso deixa de estar no cerne do mistério da fé, no que ela transcende e supera a história. Pronto, a maior prova da ressurreição é o sepulcro vazio, certo? Essa é a maior prova da ressurreição. Jesus, ele ficou verdadeiramente no sepulcro. Nós vimos que o corpo dele, por ser santo, não se decompôs, né? Não virou esqueleto, né? Então, uma pessoa ressuscitar depois de 3 dias não teria nem como ser um faz de conta, né? Nela, as 3 pessoas divinas agem ao mesmo tempo, juntas e manifestam sua originalidade própria. Ela aconteceu pelo poder do Pai, que ressuscitou Cristo, seu Filho, e desta forma introduziu de modo perfeito sua humanidade, com seu corpo, na Trindade. O Filho opera, por sua vez, a própria ressurreição em virtude do seu poder divino. Se lendo às vezes nas Escrituras que Cristo foi ressuscitado pelo Pai, estas passagens devem aplicar-se a Cristo em sua natureza humana. Pronto, para aí. Todas as 3 pessoas da Trindade agiram ao mesmo tempo na ressurreição. Porém, muitas vezes vocês, lendo a Bíblia, vão ler passagens como assim: Deus ressuscitou Jesus dos mortos, libertando da angústia. Aí você vai ver depois um santo dizendo assim: Jesus ressuscitou por virtude própria, ou seja, ele, como era Deus, ele mesmo ressuscitou. Então o catecismo diz assim, olha, as 3 pessoas agem ao mesmo tempo: o Pai, o Filho e o Espírito. Quando a Bíblia fala que Cristo foi ressuscitado pelo Pai, quer dizer o Cristo em sua natureza humana, entendeu? Mas Cristo, ele ressuscitou em virtude própria, entende? Seria isso, tá? Estas palavras devem entender-se no sentido de uma ressurreição perfeita, pela qual despertamos para uma vida imortal, ficando cabalmente abolida toda a necessidade de morrer. Se falarmos, porém, de ressurreição no sentido de regresso à vida, mas ao qual se liga a necessidade de morrer segunda vez, muitos outros houve que, antes de Cristo, foram ressuscitados dos mortos. Todos, porém, tornaram a viver sob a única condição de morrer novamente. Pronto. Então, muita gente pode se perguntar assim: como é que se fala que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos? Se Lázaro ressuscitou, se Jesus ressuscitava gente por onde passava, como é que Jesus... Essa ressurreição de Cristo é a ressurreição perfeita, pela qual ele despertou para uma vida imortal, ou seja, ele não morre mais. As outras ressurreições são ressurreições que são mais reanimações, não é uma ressurreição verdadeiramente como a de Jesus. Ressurreições que, tipo, Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Então, ele é melhor dizer assim, ele foi reanimado, digamos, né? Para a vida mortal. Para a vida mortal, perfeitamente. Olha, isso é um orgulho. Isso é um orgulho. Para a vida mortal. Eu disse a ele que ele está acertando bem nas perguntas. E quando você acerta nas perguntas, é porque você está entendendo o assunto. Porque você entender é também saber fazer pergunta. Né? Quem não está entendendo não sabe às vezes nem perguntar. Então, esses outros, antes de Jesus, ressuscitaram para uma vida mortal. Eles morreram de novo. A ressurreição de Jesus é uma ressurreição com um corpo glorioso para uma vida imortal. Ou seja, Jesus, ele não morria mais. Entende? Jesus, ele conseguia passar paredes, ele estava totalmente, a alma ao seu corpo, não é sujeita, não era mais um corpo como o nosso, entende? Então, era uma ressurreição diferente, é uma ressurreição que dá um corpo glorioso. Aí o venerável Fulton Sheen, embaixo, ele responde como nós podemos ter a maior certeza que realmente essa ressurreição não foi uma invenção. Pode continuar. Como podemos ter certeza de que sua ressurreição ocorreu? Simplesmente porque a igreja estava presente, a igreja e os apóstolos. Eles viram a ressurreição. Tomé, o cético, estava lá e ele conseguiu acreditar na ressurreição. Ele acreditou na ressurreição em nome de todos que não puderam ver aquilo que ele chegou a ver com os próprios olhos. Em nome daqueles que tiveram de acreditar nos testemunhos daqueles que foram enviados por Cristo para pregar o Evangelho e a ressurreição em todas as nações. Pronto, então a igreja estava lá. A igreja
era que estava lá, né? Em São Tomé, nos apóstolos, em Santa Maria Madalena, a igreja dá o testemunho da ressurreição. E você vai ler em Atos dos Apóstolos que os discípulos e os apóstolos se sacrificavam o máximo pela ressurreição, pela verdade da ressurreição. Então seria uma loucura muito grande nós dizermos assim, não, Jesus, porque isso é uma corrente, viu, perigosa, que diz assim, que Jesus ele não ressuscitou verdadeiramente, ele ressuscitou no nosso coração, né? Como a gente se dissesse assim, sei lá, pensa aí uma personalidade ou boa ou ruim, vamos supor aqui. Pronto, está chegando o feriado da consciência negra, né? Então a gente pensa assim, não, olha, Zumbi dos Palmares, ele não morreu, mas ele ressuscitou e vive até hoje em nossos corações. Então tem gente que diz isso para Jesus também, em correntes teológicas perigosas, que diz assim, não, Jesus ressuscitou no coração da igreja, nos apóstolos, né? E isso é um perigo, porque se Jesus tivesse ressuscitado, se essa ideia da ressurreição fosse somente uma ideologia, eu estaria morrendo para nada. Jesus não ia ter poder de nada, porque se ele não tem controle nem da própria vida dele, ele não tem como ressuscitar, imagina da nossa, né? Então, ele ressuscitou verdadeiramente. Até hoje as pessoas morrem porque acreditam na ressurreição de Cristo. Os primeiros cristãos, os apóstolos, todos foram essas testemunhas da ressurreição. Na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, Jesus aparece ainda muitas vezes depois da ressurreição. Ele come, ele prova que não é um fantasma, que não é uma visão, ele toca, ele pega em peixe, né? Ele é realmente um corpo glorioso, tá? Então a ressurreição é um fato histórico e também é um artigo de fé. Nós cremos que Jesus ressuscitou verdadeiramente e tem um corpo glorioso, que o nosso corpo futuro será semelhante ao de Cristo ressuscitado. Esse corpo de Jesus que passa parede, que consegue aparecer e desaparecer, o nosso corpo depois, se nós merecermos a glória do céu, será como esse. Que nós vamos ver isso mais um pouquinho à frente do credo, quando nós formos ver essa questão de julgar os vivos e os mortos, né? Como é que vai ser o julgamento e o que é que nós vamos ganhar desse julgamento. Uma das coisas já é esse corpo. Então, a ressurreição de Cristo já é nossa vitória. Coloca já isso na cabeça, né? Que é nossa vitória já. Mesmo com tanta doença, mesmo com tanto crime, com tantas guerras, Cristo ressuscitou, pronto, já vencemos, tá? Ficou claro esses dois tópicos, tá bom? Esses dois pontos, né? Então, nós vamos passar para o próximo artigo, ok? Hoje nós vamos ver esses dois, que foi o 5, né? Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, ok? E agora nós vamos passar para o artigo 6. Jesus subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, como assim Jesus está sentado? A gente não viu no primeiro que Deus não tem corpo? Como é que ele está sentado agora, né? Vamos lá, alguém pode ler? Jesus Cristo subiu ao céu primeiro, né? Para tomar posse do seu reino, que havia merecido como sua morte. Segundo, para preparar o nosso lugar na glória, e para ser o nosso mediador e advogado junto ao Pai Eterno. Terceiro, para enviar o Espírito Santo a seus apóstolos. Isso, pronto. Então, isso aí é o motivo porque Jesus não ficou na terra. Quando alguém perguntar por que Jesus não ficou na terra, não era melhor ele ficar morando aqui com a gente? Por que ele subiu para o céu? Então, para tomar posse do seu reino, que havia merecido, Cristo Rei, vamos celebrar domingo, né? Para preparar o nosso lugar na glória, para ser o nosso mediador e advogado junto do Pai Eterno, e para enviar o Espírito Santo aos apóstolos, né? Se Jesus tivesse ficado na terra, talvez ele fosse apenas uma pessoa admirável, não teria esse peso de adoração que nós damos a ele, né? Não teria isso. Talvez ele fosse mais um ícone e ia ser uma coisa totalmente até parece que foge da ordem natural, porque imagina você, por exemplo, saber, não, Jesus mora ali, né? Ali numa rua, né? Mas ele não ia deixar de ser Deus, né? Não ia deixar, só que assim, como eu estou dizendo, parece que sairia da ordem das coisas, porque tipo, você ia chegar lá, imagina quantas pessoas ia ter na casa de Jesus perguntando coisa, né? Assim, me parece muito estranho se ele ficasse na terra. Parece que é uma coisa que realmente tinha que acontecer, ele voltar para o céu, né? Entretanto, não subiu aos céus só pela virtude de sua onipotência,
mas também em sua condição de homem. Isto não podia acontecer por forma da natureza, mas pela virtude de que estava munida. Podia a gloriosa alma de Cristo mover o corpo ao seu grado. Tendo já em posse da glória, o corpo obedecia, sem dificuldade, à direção que a alma lhe dava em seus movimentos. Desta maneira é que acreditamos ter Cristo subido aos céus por virtude própria, como Deus e como homem. Pronto, então Jesus não subiu misticamente, como nós podemos pensar. Não, Jesus ele subiu no pensamento dos apóstolos. Todo mundo olhou para cima e teve uma alucinação e viu ele subindo, mas na verdade ele não subiu, ele só fez uma mágica, né? Ele só fez... foi uma forma pedagógica, gente, tá? A gente não pode pensar a ascensão como um truque de mágica, uma nave espacial, né? Porque a gente viu, né? O céu ele não é assim, um lugar físico, digamos, né? Por exemplo, está aqui em cima dessas nuvens, né? Então, Jesus ele não fez como uma nave, né? Que vai subindo, aí sai da atmosfera, aí passa pelo Sol, aí vai indo numa galáxia bem distante, pronto, chegou ao céu, né? Ele fez muito isso numa função pedagógica, de subir, para mostrar para nós que nós devemos, junto com ele, elevar o nosso espírito para o alto, né? Então, provavelmente, né? E veja, também a passagem diz isso, ele subiu até certo ponto e as nuvens cobriram. A Bíblia não diz que ele subiu e foi passando direto. Só diz que as nuvens cobriram e não era mais possível ver. Então, provavelmente, aí ele desapareceu. A função pedagógica foi essa, não é? É como se fosse assim. Olha, eu poderia desaparecer agora aqui, né? Que ele poderia. Você vê que na ressurreição ele está num canto, depois desaparece, já está em outro. Então, é como se dissesse isso. Eu poderia desaparecer. Mas para vocês aprenderem que vocês devem ter a mente voltada para o alto, eu vou ascender aos céus para vocês terem isso, né? Com o poder, é por isso que diz a ascensão, é porque foi com o poder dele. Se fosse a assunção, aí já é Nossa Senhora, ela foi levada, Cristo foi elevado e ela foi levada. Sabiam dessa diferença? Não. É uma diferença interessante. Nós vemos que Maria foi assunta ao céu, então é a assunção de Maria. Jesus ele ascendeu com poder próprio. Maria com o poder de Deus. Maria não tem esse poder de se autoelevar. Entende? Por isso que é a assunção. Tá? Aí nós temos um texto também do Venerável Fulton Sheen, que ele é muito pedagógico, explicando a ascensão. Pode ler. Não devemos pensar na ascensão como uma espécie de locomoção. Não devemos pensar, por exemplo, que nosso Senhor se propagou para o além das estrelas mais distantes. E tampouco devemos imaginar que ele está milhões de anos-luz de distância. Além do mais, não devemos pensar que ele passou do ponto A para o ponto B. E certamente não devemos imaginar que a ascensão foi uma espécie de viagem espacial. Num dado momento, nosso Senhor desceu do paraíso. Não se tratou de uma descida física. Foi, na verdade, um véu que foi puxado para o lado para poder revelar a divindade à humanidade. Isso aqui é no sentido de dizer assim, quando Jesus se encarnou, não quer dizer que ele deixou também o céu, não é? Porque ele era Deus, mas é como se fosse assim, o véu foi puxado para o lado, né? Ou seja, hoje nós vemos tudo com um véu, né? Nós não conseguimos ver anjo, nós não conseguimos ver demônio, a ação de Deus, a gente não vê a graça, mas se esse véu fosse puxado, nós veríamos tudo isso, né? Da mesma forma, a ascensão não deve ser vista como uma espécie de nave espacial. Nosso Senhor não ficaria mais próximo do paraíso se o imaginássemos passando pelo planeta Arturo. Na verdade, a ascensão é a descida que aparece no credo e na doutrina cristã. São referências à humilhação e à exaltação. Quando nosso Senhor veio à terra, ele se humilhou. Quando ascendeu ao paraíso, se exaltou. E dessa forma que as Escrituras se referem a ele. Ele pode ascender ao paraíso porque se humilhou e porque foi obediente perante a morte e a cruz. Pronto, ele diz isso. Pensa a ascensão como isso, né? Como a exaltação de Cristo. Como ele desceu,
na encarnação se humilhou, na ascensão ele recebeu essa exaltação. Tá bom? Tá fácil de entender, tá ok essa questão da ascensão, não é tranquilo, né? Então, a ascensão é isso, tá? Para nossa fé é o que fica essa parte aí do credo, né? Da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma coisa que eu ia dizer que eu não estou lembrando agora, mas se eu me lembrar eu digo. Era a respeito também da ascensão, mas eu acho que eu não vou me lembrar assim não. Ô, Frei, essa questão do véu que o senhor comentou aí, por exemplo, de ver os anjos e tal. Aí tem um católico, Pedro, esqueci o sobrenome dele, Pedro alguma coisa, que ele fala muito em anjo da guarda e tal. Até já li um livro dele. Deus escolhe assim, tipo, vou dar esse dom a você de ver os anjos. Sim. Tem muitos santos que conseguem isso, né? E até assim, pessoas que, por uma graça particular, Deus concede que um anjo apareça ou uma alma até apareça, né? Como se tem aparições de almas do purgatório. Acho que era São Pio, né? Isso, o Padre Pio, exato. Pio, né? Ele conversava com o anjo da guarda, porque Deus ele deu esse dom para ele de ver o anjo. Aí é engraçado e interessante que Santo Tomás responde como é que um anjo pode aparecer no sensível, porque assim, nós não vimos que anjo não tem corpo, é substância espiritual, né, pura. Então como é que ele aparece, né? De onde vem essa imagem de anjo com asinha, com carinha de bebê às vezes, né, que vem do Renascimento também, esse anjo como bebê, né? Santo Tomás diz assim, o anjo ele pode talvez pegar algum elemento atmosférico e se materializar e aparecer, né? Por exemplo, o anjo vai e pega gotículas de água ou partículas do ar e aparece. Mas claro, essa imagem que nós temos de anjo com asa, o guerreiro, também vem do simbolismo bíblico, né? Não tem como negar, que dizer assim, inventaram. Ele fala muito que tipo, não tem nada a ver esse anjo que a gente imagina, tipo, como se fosse uns monstros assim gigantes com exato. Coloridos, eu sei, uma vez eu vi um negócio desse, porque ele diz assim que a descrição de anjo, não sei se é em Ezequiel, é um monte de olho, né? Não sei se vocês já viram isso, que aparece uns vídeos no Instagram que diz assim, o anjo é esse monte de olho, né? Mas não necessariamente pode ser olho mesmo, como esse nosso, mas uma forma de simbolismo também, para dizer assim que anjo, o espaço e tempo não prende ele. É tanto que Santo Tomás diz, se ele quiser daqui para o Japão em segundos, ele passa. Ele não está sujeito a essa realidade como nós. Entende? Bom, de ascensão é isso. Por fim, esses últimos 2 parágrafos é a respeito do que a igreja entende quando colocou no credo, está sentado à direita do Pai, tá bom? Pode continuar. Por direita do Pai, entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus, antes de todos os séculos, como Deus, e consubstancial ao Pai, se sentou corporealmente depois de se reencarnar-se, encarnar-se de sua carne ser glorificada. O sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias, realização da visão do profeta Daniel no tocante ao Filho do Homem. Pronto, é uma linguagem também simbólica para dizer que agora Jesus é o nosso advogado. Agora nós concluímos essa parte de morte e ressurreição do nosso Senhor. Ela se conecta, claro, porque é a missão de Jesus. Então, ele se encarnou pela Virgem Santíssima, era até isso que eu ia dizer a respeito de Nossa Senhora. Nós depois vamos ver, tá? Eu estou dizendo para vocês me lembrar, se eu me esquecer, essa questão do corpo de Nossa Senhora, porque eu disse que ela também foi assunta em corpo, não é? Então, no céu tem carne humana, que é a de Jesus e a de Maria. A igreja acredita que só 2 corpos dessa terra estão no céu, que é o de Jesus, o corpo humano, e o de Maria. Até o de São José a terra comeu, mas o de Maria não, porque como Maria não tinha pecado, o salário do pecado é a morte, então o corpo não merecia a corrupção, né? Então, Maria, ela também está no céu em corpo e alma. A gente comentou na aula passada, o senhor falou disso.
Pronto, perfeito. Mas nós vamos desenvolver mais no futuro. Era isso que eu O ia dizer. profeta Elias também não subiu, não foi ao céu, não? Pois é, aí tem também essa questão do profeta Elias, não é? Aí como é que nós resolvemos essa bronca, não é? Porque se você pensar, aí também a gente pergunta, mas e Enoque, que sumiu também com Deus, não é? E aí? Não é? Chega lá, a gente descobre. Pois é. Assim, veja, Tomara que eu esteja. se tem, Tomara que chegue. se tem uma explicação, tá, bíblica para esses fenômenos. Mais uma vez entra naquilo. Tem gente que diz que na verdade Elias não subiu, mas é um simbolismo essa carruagem. De fogo, né? A carruagem de fogo. A mesma coisa tem gente que diz, não, Enoque não subiu com Deus, isso aí é um simbolismo para dizer que a alma dele era agraciada, né? O corpo de Moisés está onde também. A igreja, muito sábia, ela só afirma isso, que o corpo de Jesus é um corpo glorioso que está no céu, o corpo humano. E o corpo de Maria também é um corpo glorioso que está no céu, certo? Os únicos, tá? Essa questão de Elias e Enoque e esses outros, nós vamos estudar mais para frente, nessa questão do julgar os vivos e os mortos. Porque aí nós vamos ter que entender que para nós terá 2 julgamentos. Aí eu não vou colocar agora para não confundir, né? Mas se tem o julgamento particular, o julgamento universal, o que é que vai acontecer, se o corpo vai voltar para a nossa alma, porque nós já vimos isso, que nós temos uma alma, quando morre se separa do corpo, a alma, né? A alma volta para Deus e o corpo fica na terra. Então esse corpo não vale mais nada? Não, nós vamos estudar, nós vimos aqui, o corpo vai ser glorioso como o de Jesus. Então, sentar à direita é um simbolismo para dizer isso, que Jesus é o nosso advogado. Tudo agora passa por Jesus. Não que antes não passasse, tá? Calma, não é isso. Porque tudo foi criado para Ele e por Ele. Ele é o verbo. Mas no sentido assim, quando Deus Pai pensa em castigar a terra, a nós, Ele olha primeiro para as chagas de Jesus, para o sacrifício. E aí ele muda de ideia. Numa linguagem bastante humana, tá bom? Estou infantilizando bastante. Numa linguagem bastante humana é isso. Deus, Ele olha para a terra agora pelas chagas de Jesus. Por isso que eu botei essa recomendação de leitura. As Sagradas Chagas do Nosso Senhor Jesus Cristo, da irmã Maria Marta Chambo. É do Mosteiro da Visitação. Ela é uma serva de Deus. Acho que ela é serva de Deus, não é venerável ainda não. Que teve revelações privadas, ou seja, você acredita se quiser. O texto está lá. Da devoção às Santas Chagas. A gente às vezes não reza aquela oração, né? Meu Jesus, perdoe misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Foi uma oração ensinada por Jesus. Essa irmã traz essa devoção das Sagradas Chagas do Nosso Senhor Jesus Cristo. O outro livro que eu coloquei de leitura recomendada é A Preparação para a Morte de Santo Afonso de Ligório, porque nós estamos tratando disso também, a nossa morte, a nossa vida com Cristo. Então a preparação para a morte é muito boa também de Santo Afonso. Deixo essas 2 recomendações para vocês, tá bom? Por hoje a gente encerra, porque está todo mundo cansado, exausto de um dia desse. Mas, como Dom Henrique fala, se eu estou cansado, é em Deus que eu descanso, por nada. É na palavra de Deus que eu descanso, não é? Porque às vezes a gente diz assim, eu estou tão cansado que eu não vou nem rezar, vou dormir sem rezar. Mas é em Deus que a gente descansa, entendeu? Coisa melhor é essa, é você passar um dia todo cansado e chegar à noite diante do Senhor e dizer assim, meu Deus, obrigado por esse cansaço. Porque isso é sinal que eu estou trabalhando, que eu estou vivendo na Tua graça e o Senhor está me ajudando. Né? É a melhor coisa que tem, uma consciência tranquila, né? Uma vivência, uma vida com Cristo. Tá bom? Amém. Podemos encerrar? Então, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem.